assim, o Scout, Fred, ele foi 12-4 a favor do Sport no primeiro tempo e 21-9 no jogo todo, a favor do Sport. Fora de casa, o Sport venceu um jogo, tá? Contra a Chapecoense. Mas eu acho que esse foi o melhor jogo do Sport como visitante nessa Série B. Mesmo tendo tido um resultado melhor contra a Chape. Onde ele, na verdade, sofreu um bocado de forma desnecessária, mas enfim. Nesse jogo, é um 0-0 que eu acho que abala o time pela falta de chegar um momento que a gente não consegue. E o Sport tem uma vitória fora de casa. Isso está minando a campanha da segunda divisão de uma forma que, nesse momento, o time é um pseudo, até coloquei no blog, é um pseudo-perseguidor do G4. Vai ser aquele perseguidor que vai diminuir de 6 para 5, de 5 para 3, aí daqui a pouco perde um jogo, volta para 6, ou seja, vai ficar naquela faixa que é a campanha do Sport de 2010. É nesse momento que o Sport vai fazer. Não dá para virar o turno, e vai virar o turno que o Sport não joga mais fora de casa nesse primeiro turno, com uma vitória, como visitante, sendo... Pode não ter vencido ninguém, mas a gente está falando de um time que postula o acesso. Um postulante ao acesso tem uma vitória fora de casa, não existe. Assim, não existe. E tendo feito pouquíssimas boas partidas, por tudo que a gente estava debatendo até agora. Essa foi uma boa partida, mas o resultado não veio pela deficiência das peças que existem e pela queda de produção de outras peças que já tinham resolvido em algum momento, como a do Buffalo, que resolveu na Copa do Nordeste, caiu muito de produção, e do próprio Juba, que perde a última chance, que é uma chance assim inacreditável. A chance é 50 do segundo tempo. Eu vi gol, na verdade, porque a bola bate na rede pelo lado de fora. E aquilo foi, na verdade, foi uma síntese do que foi o Sport nesse jogo. Mas eu trago um outro elemento, Fred, que é a continuidade de 2021. Mas, claro, com estágios diferentes do que você disputa no campeonato. Em 2021, o Sport era simplesmente... Só tinha um objetivo que era não cair. E era um objetivo difícil e acabou rebaixado. Nem conseguiu cumprir o objetivo. Mas era não cair. Se não caísse, já o ano estava ganho. E na segunda divisão, para alguns times que jogam a segunda divisão, embora ela seja uma divisão de acesso, subir não é o objetivo. O objetivo é ficar na segunda divisão, mesmo sendo ela uma divisão de acesso. Para o Sport não é esse o objetivo. O Sport sempre disputa a segunda divisão com acesso no objetivo. Foi assim em todas as vezes que ele jogou. Jogou 5 vezes nos pontos corridos, subiu 4, e como eu falei há pouco, só não subiu uma vez, ficou ali sempre sendo um falso perseguidor e terminou em 6º lugar. Então, é um objetivo do time. Então, na primeira divisão não cair, na segunda divisão subir. E o roteiro é o mesmo nos dois campeonatos. Uma defesa que basicamente não toma gol e um ataque alérgico a ser decisivo, a ser minimamente confiável. Trazendo números sobre isso, na primeira divisão, o Sport tomou 37 gols em 38 jogos. É o melhor desempenho defensivo da história do Sport na primeira divisão, dos pontos corridos. Muito melhor, na verdade, do que de 2015. Essa foi a única vez que o Sport tomou menos de um gol por jogo. O Sport foi rebaixado tomando menos de um gol por jogo. Porém, o ataque foi o pior do campeonato. Só fez 24 gols. Aí você vai para esse ano, agora já estão com 18 jogos. O Sport tem 18 jogos, só sofreu 8 gols. É menos de meio gol por jogo. Para ser meio gol, tinha que tomar 9. O Sport tem menos de meio gol sofrido por jogo. Já não só. O último sofrido foi aos 43 do primeiro tempo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Aí depois tem o segundo tempo inteiro e 3 jogos. Isso dá 317 minutos. O Sport já não leva gol a 317 minutos. Mas foram 2 empates em 0-0. E o último empate, ainda com o Dalpozo, também tinha sido 0-0 com o Brusque, porque o time é difícil tomar gol. E a vitória sobre o Londrina. Ou seja, um time que com menos de meio gol sofrido por jogo. Agora, aí você vai olhar o ataque do Sport. 12 gols em 18 jogos. É disparado o pior da primeira metade da classificação. Assim, dos 10 primeiros. Você pega os 10 primeiros, todo mundo tem 15, 16, 18, ou mais do que isso. O Sport tem 12 ali, sozinho. Assim, não bate, é um desempenho... O pior do campeonato tem 9. É um desempenho que inviabiliza uma briga pelo acesso, de fato. Por isso que eu estou chamando de pseudo-perseguidor. Porque vai ficar ali quinto, sexto, sétimo. Mas, assim, um time que não faz gol e que, ao não fazer gol, você acaba perdendo a oportunidade excelente de vencer fora de casa. E, ó, a gente está falando de 0-0. 0-0 com o Novo Horizontino, 0-0 com o Guarani, 0-0 com o Operário. Pô, o próprio CSA estava 0-0 até os 44 do segundo tempo. O time consegue segurar o resultado, mas não dá para ser um time que simplesmente não consiga fazer porque não estou dizendo para ganhar de 2-1 não, mas ganhar de 1-0. O time não consegue. E é um problema muito grave. Nesse jogo, a produção ofensiva foi muito boa, porque
coletivamente o time esteve muito melhor tratado do que vinha sendo. É um esporte que conseguiu contra-atacar com intensidade e conseguiu criar nas vezes em que jogou, em que teve a bola. Ou seja, as ações ofensivas do esporte não se resumiram ao contra-ataque, não. O esporte contra-atacou bem com ótimas enfiadas de bola, de Blarg com lançamento, tanto por baixo quanto por cima, e quanto nas jogadas com Lisca cobrando muito o Everton, que a gente falava muito da profundidade a Everton, coisa que já não tinha. E acho até que faltou, não estou dizendo que teve nesse jogo não, mas que você ouvia o treinador cobrando isso, para ele ter profundidade. E o resultado não vem de um jogo como esse, onde o Sport abriu a 18ª rodada, todo mundo vai jogar, o Bahia vai jogar ainda, vai pegar agora ali fora, o Grêmio que tende a desgarrar, e aí o Sport leva essa confusão para o Vila Nova, para o último jogo, Fred, onde ele, como mandante, ele vem tendo desempenho melhor, todas as vitórias, 5 vitórias foram dentro de casa, né? Vem tendo desempenho satisfatório, mas mesmo que ele eventualmente vença o Vila Nova, virar com 29 pontos, eu acho que é muito abaixo de uma briga pelo acesso. Porque o acesso, considerando que é uma média de 65, e a gente projetava ser mais difícil esse ano, porque tem clubes muito pesados disputando, Cruzeiro, Vasco, Grêmio e o Bahia disputando, ou seja, aquela margem histórica de 64, 65 pontos. A gente já estava achando que já poderia ser acima disso, e você está virando com 29, ou seja, nesse momento precisa de 36 pontos no retorno. Então, assim, eu acho que o Sport vai estar se inviabilizando. Ele salva uma grande arrancada, como o Lisca já fez 2 vezes com o Ceará. Aquela de 2018 é espetacular. O Lisca já fez, mas salva um cenário desse tipo. A tabela nos próximos 10 jogos é até favorável a esse cenário, mas os reforços não chegaram. Então, como a gente já debateu aqui, é uma tabela favorável com o mesmo time coletivamente melhor, mas tecnicamente com a mesma composição. E até pior, né? Porque Everton Felipe está saindo, como o Pedro trouxe, a primeira matéria dele já foi uma enorme audiência no site com a provável saída de Everton Felipe. Então é isso que eu trago de um esporte. Gostei da atuação, mas achei muito frustrante uma atuação dessa não terminar em vitória. Olha que eu estou falando da questão do VAR milimétrico nem nada, porque aquilo ali seria num jogo onde você só tivesse daquela oportunidade. Aquilo ficou tão para trás, porque depois daquilo aconteceram tantas oportunidades que é impressionante que o time não tenha feito com peças recorrentes. O gol de Thiago Lopes é beira de displicência. Você pode dizer que é rápido, beira de displicência perder um gol daquele. E a de Juba, que simboliza até uma queda de produção do jogo. Os dois. Os outros gols perdidos foram de jogo. O de Thiago Lopes e de Juba são inaceitáveis. O de Búfalo eu achei displicência também. Achei que ele tomou também foi... O chute dele foi horroroso, pô. O chute foi horroroso. E foram as últimas 3 chances do Sport, né? A bola na trave, as 2 bolas na trave no mesmo lance, eu acho que é azar, porque Fabinho não cabeceou com muita segurança, mas ainda acertou a trave, Sabino chega no rebote, acerta a trave. Então, aquilo ali eu acho muito mais de jogo do que os últimos 3 lances do Sport no segundo tempo. Isso. E assim, apesar da falta de criação ofensiva, a finalização tem custado caro ao Sport. Não foi falta de criação, Fred. Não é falta de definição, não. Porque exatamente, eu estou falando assim. Não, calma. Eu estou falando, apesar da falta de criação do Sport ao longo do primeiro turno, okay. Nas últimas rodadas, a finalização em si tem custado muito caro. Giovani contra o Bahia, Thiago Lopes contra o Náutico. Porque o Sport, depois do 1-1, teve uma chance absurda e Thiago Lopes perdeu o gol. Thiago Lopes contra o Cruzeiro, muito parecida do que a jogada contra o Náutico. E o que a gente viu hoje, né? Então, assim, pontos foram perdidos aí na finalização. Tem mais alguns superchats que entraram. Tá? Reinaldo Lunda aí, relógio, passando para desejar sucesso para Pedro Maranhão aqui, estreando do grupo 45 Minutos. Valeu, Luna. Que é outro, né? Trabalho independente, aí está começando a sua história. E Eduardo Rodrigo, né? Que se Yuri Romão quiser ser reeleito, é bom pensar ele repensar o departamento de futebol dele. Capaz desse desastre atual trazer um Dino de volta. E a responsabilidade. Bem-vindo, Pedro. Concordo com o Eduardo, porque assim, Eduardo ele tenta separar as coisas. Eu acho que é meio consenso que o Uri vem fazendo um bom trabalho administrativo. O Sport paga dentro do cenário
caótico, porque assim, é impressionante exatamente. você conseguir fazer assim, é um cenário caótico, mas Eu é valorizo muito o futebol, né? trabalho de Yuri. Se a eleição fosse hoje, eu votaria em Yuri contra quem quer que fosse, porque eu acho que ele faz um trabalho correto, responsável, e é esse trabalho que o esporte precisa. Agora, ele tem que entender que o futebol é mais intenso, digamos assim, do que a administração. Os erros do futebol, a demora da tomada de decisão do futebol, ela custa muito caro, tá? E eu acho que ele está aprendendo isso aí Ô, Fred, na barra. Fala, Cauê. e é bom até deixar claro que não são os resultados finais. Porque o Sport poderia muito bem, talvez terminar em 10º, 8º, mas o problema é como a caminhada está sendo construída, é a trajetória. Porque até pelo cenário de dificuldade que o Sport tem, poderia se achar que realmente, olha, a prioridade é a saúde financeira do clube, então a gente vai montar uma equipe modesta, tal, que a gente está pensando daqui a 5 anos, então talvez esse ano, até diante dos adversários que a gente tem financeiramente muito mais fortes do que nós nessa Série B, a prioridade é outra. Se a gente subir, ok, muito bom, mas corre-se o risco, pelo enredo que está sendo construído, dos erros no futebol, de colocar em risco, dinamitar um projeto a longo prazo de uma gestão que vem bem no lado de gestão mesmo do clube, porque o futebol vem tendo esses tropeços a cada dia. Não, então, eu vou muito na linha de vocês em relação a de que nem tudo é uma terra arrasada, né? A gente tem essa visão clara do que era o time do Dalpozo e do que é hoje esse time do Lisca. Com o Dalpozo, e até na saída do Dalpozo, ele sai daqui, mesmo com a rejeição muito forte da torcida durante todo o trabalho, eu vou tratar dessa forma meio que disparando, entendeu, contra todo mundo, para aliviar um pouco toda a pressão que ele teve aqui, porque ele trata como uma perseguição da imprensa, como uma perseguição da torcida, coisas que a gente via dentro das 4 linhas aí como uma leitura de jogo errada, como escantear um atleta no elenco sem uma justificativa, e vários outros poréns que foi esse período do Dalpozo no esporte, que não é eu não gosto do Dalpozo porque ele é calmo, porque ele é isso, porque ele é aquilo, não. Todo mundo entendia que, mesmo limitado, esse time do esporte poderia mais. E era nessa tecla que eu batia bastante, até em relação ao que o Cássio falou, de o porquê Paulinho não joga, o porquê o Blas não jogava, o próprio Alanzinho, que você pode considerar ele uma peça nula, tão quanto as outras, mas por que não tentar? Já que em algum momento ele pode ser algum lampejo, em algum jogo, em alguma situação específica de jogo, ele pode ajudar, ele pode agregar de alguma forma. Porque a gente via um treinador insistindo em Bill, em Raivanegas, em Jaderson, atletas que de fato não vinham funcionando de forma alguma. O time do Sport era uma Juba dependência, até que o Juba começou a oscilar também, porque esse gol que o Juba perde hoje não é um gol que o Juba do início do campeonato perderia, e eu considero como normal, porque a gente criou uma expectativa muito grande em cima do Juba muito rápido. O Juba saiu de um ano para o outro de um jogador comum no elenco, talvez para alguns até dispensável, em vários momentos aí do esporte. Fraco, que foi emprestado para o Confiança, e ele se torna o principal jogador de um esporte numa Série B do Campeonato Brasileiro, com várias especulações também em cima dele, de saída para a Arábia, para outros times de futebol brasileiro. Então, assim, o Juba vira o craque num elenco pobre de alternativas, e todo mundo sabe que mesmo o Juba vivendo um bom momento, sendo um jogador bem útil, ele está longe de ser esse jogador super, vou até usar o termo do Tite, né, desequilibrante para uma Série B. De fato, o Sport necessita muito de reforços. Hoje eu até senti o time mais leve, sem essa presença do centroavante de área, porque o Buffalo é muito pesadão, então ele acaba atrapalhando um pouco a dinâmica da equipe em alguns determinados momentos. O Kaique sai mais da área, busca a bola, cai pelos lados, ele tenta chutes de fora da área. E o Buffalo não, parece que o tempo está passando e o Buffalo vai ficando cada vez mais sem condições de jogo. O Lisca levantou um ponto em uma das suas últimas coletivas em relação à confiança dos atletas.
de que às vezes o time pode não ser o melhor, o jogador pode não ser o melhor, mas o torcedor, passando essa confiança para o cara, talvez o cara acredite nele mesmo de que ele Já é tão aconteceu bom. isso com o Buffalo, né? Então, Exatamente. com O certeza. Buffalo foi exatamente isso. 3 gols contra o Ibis, aí depois 2 gols contra o Floresta, aí Os fez gols do Náutico, no gol do Náutico. Náutico, CRB, então ele emplacou, pediram até ele até na seleção do Chile, né? Algum determinado momento, a imprensa chilena, uma resenha aqui. Mas assim, falta muito, carece muito. O Lisca, em alguns determinados momentos da partida hoje, se mostrou bem estressado, chegou até a quebrar um copo de plástico, né, na mão, assim, voou água para todo lado. Então, por mais que ele trabalhe o time, que ele tente achar alternativas, é óbvio e nítido para todo mundo que o Sport precisa contratar. E aí eu vou no ponto do Cauê também em relação à culpa do Florentino, né? Eu já batia nessa tecla desde o final do ano passado. E tinha torcedores do Sport que falavam: tá querendo jogar contra Florentino porque vai renovar e etc. Tá trazendo jogadores de confiança. E eu acho que é muito além. Tudo bem você ser um técnico paraguaio, você ter um conhecimento de mercado internacional. É óbvio que ele provavelmente conhece mais o time do Libertad, mais o time do Boca Juniors, do River Plate, do que o do Operário na Série B. Entendeu? Do que o do próprio Santa Cruz, que é um time aqui de Recife, que é totalmente diferente de treinadores aqui no Brasil. Não é querendo, é melhor, é pior. Não, é conhecimento do mercado que é o natural. Entendeu? Nem todo mundo conhece todos os mercados do futebol do Brasil inteiro, do mundo inteiro, da América Latina inteira. Então, todos esses detalhes fazem a diferença. E eu batia nessa tecla que, além do Florentino ter essa visão de mercado um pouco obscura em relação a uma visão geral, é muito pouco o Carreiras e o Jorge Andrade só. Eu vejo, às vezes, o Yuri tentando ocupar esse lugar de ser o cara que vai numa rádio e bate no peito Mas que e também, defende. mas que também não é um conhecedor Entendeu? de futebol, né, Pedro? Não, sim, com certeza. Não é um conhecedor de futebol. E talvez seja pela falta, né, de pessoas em relação ao Carreiras e o Jorge. O Jorge é um cara que vai para a coletiva e não fala. Já teve coletivas dele que tentaram se extrair várias perguntas e respostas dele, mas ele não solta, não larga o osso de jeito nenhum. O Carreiras ainda fala mais. Só que é um cara que, às vezes, dá uma sumida em relação às perguntas da imprensa. Então, o Yuri, eu acredito que pelo menos 2, 3 vezes na semana, ou ele está em algum portal, ou está em alguma rádio, ou está em algum canal do YouTube, entendeu? Respondendo perguntas do futebol. Quem vem, quem não vem, quem sai, o que é que você acha em relação a tudo? Cadê o dinheiro de Mikael? Cadê a questão de Adrielson? Entendeu? Tudo bem, é o presidente, ele tem que estar envolvido, ele tem que estar por dentro de tudo. Mas eu acho que falta um corpo maior nessa diretoria de futebol do esporte. E é por isso que os alvos, entendeu, em relação à torcida, já estão tão desgastados. A relação do Carreiras hoje com o esporte em relação à torcida é muito desgastante. Teve um torcedor aqui que falou no chat que até o próprio Yuri já falou no Twitter defendendo, dizendo que enquanto ele estiver lá, o Carreiras não sai. Então... Ele falou em lealdade, né? Veja só, eu não tenho nada contra a lealdade, não. Sabe por quê? Porque a função de Carreiras é uma função não remunerada. Então você precisa de lealdade mesmo, mas você precisa de ajuda também. Você precisa de ajuda. E eu não sei quem é que está ajudando. Ou quem não está ajudando, na verdade. Porque pelas decisões tomadas... Enfim. Por exemplo, a escolha de Lisca foi uma ótima escolha. Foi uma ótima escolha. É que todo mundo queria. Foi lá e trouxe o Lisca. Tem um acerto aí. No meio de tantos erros, tem um acerto. Podia estar aí agora, sei lá, com a Alan Al. Né? Podia estar... Né? Tem acerto. Tem um acerto. Agora, um acerto tardio. Porque o próprio Carreiras sabia, Pedro, lá atrás, que Lisca poderia vir, que Lisca tinha interesse em vir, que daria para trazer Lisca, só faltou coragem para demitir Dalpozo. E essa coragem faltou por N questões. Visão de futebol, mas também visão de relação de trabalho, de dia a dia. Foi Yuri que falou que a demissão de Dalpozo foi um dos momentos mais difíceis dele. Foi Yuri que deu essa entrevista. Foi. Pelo amor de Deus, porra. Pelo amor de Deus, porra. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Futebol é feito disso, pô. A gente tá aqui criticando Carreiras, a gente tá aqui criticando Yuri. Alguém aqui tem alguma coisa contra os dois? Pessoalmente, zero. Zero. Eu até falei, pô, Yuri, por mim, apresentando nem contra o Dalpozo. já fica.
E nem contra o Dalpozo. Muito bem contra o Dalpozo, que eu nem conheço. E é educado. E sempre trata todo mundo bem, aparentemente. Agora, Dalpozo, meu velho, é aquilo que eu falei lá atrás. Quando perdeu aquele jogo absurdo pro CSA, Dalpozo, ó, velho, boa sorte aí, ajudou aqui, mas não dá, porra. A Série B aqui, a gente vai precisar de um trabalho. Porra, a torcida tá contra. Eu falava um negócio que me irritava, que é o seguinte: você proteger um treinador de lastro é uma coisa. Você gasta o seu capital para um treinador de lastro. Porra, eu trouxe aqui, ó, caralho, eu trouxe Cuca. Tá horrível, perdi 4 jogos, tá fazendo tudo errado. Mas, porra, é Cuca, velho. Eu vou gastar aqui meu capital para proteger Cuca, porque Cuca daqui a 3 rodadas encaixa o time e vai funcionar. O próprio Olha, dá Lisca, o pouso. O próprio Lisca, se tivesse entrado errado. Um patamar realidade do Isso. esporte hoje. O próprio Lisca, que já chegou abraçado pelo torcedor. Como o Lisca já chegou dando resultado, aí eu fui, por exemplo, de que alguém que não desse se Dalpozo resultado, tivesse sido campeão da Copa do Nordeste, do Pernambucano, um exemplo, aí ele mesmo até tinha conseguido seu lastro, justificaria, né? É. Até justificaria, mas Rapaz, Dalpozo errou na final da Copa. Porque a final da Copa do Nordeste aconteceu tanta coisa. Aconteceu Mas tanta coisa no Castelão. o trabalho do Dalpozo na final foi horroroso. Horrível. Pariu, horroroso. Horrível. Horroroso. 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 Pô. E vai passando, tá?